Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 8 coisas que podem impactar no seu processo de emagrecimento. A primeira delas é a importância da gente modular o nosso ambiente intencionalmente. O que é isso? O ambiente basicamente é as pessoas, o conteúdo, tudo que a gente vai consumir e todo o contexto que a gente vai estar envolvido no nosso dia a dia. Então imagine o seguinte, você é uma pessoa que está buscando estudar mais, crescer na profissão, se capacitar mais, mas você só anda com pessoas que não querem saber estudar, não querem saber de trabalhar, vivem indo para boteco, dorme tarde. E se essas pessoas são, por exemplo, suas únicas companhias, é muito difícil para você conseguir aderir determinado padrão de comportamento diferente do padrão de comportamento daquele grupo. Então, não é que necessariamente você tem que deixar de interagir, de sair com a galera que está ali, de repente, com objetivos diferentes dos seus nesse momento atual da sua vida. Mas é muito importante que você comece a olhar para isso de forma intencional, porque é extremamente difícil você, principalmente em um período de mudança, conseguir ter hábitos diferentes de muitas vezes daqueles hábitos que já estão enraizados em você. Então, quando a gente fala de emagrecer de forma sustentável, a gente está falando de mudar hábito, de mudar comportamento, e são mudanças que a gente precisa levar para a vida. É só dessa forma que a gente vai conseguir uma mudança que seja realmente saudável e sustentável. Caso contrário, aí vamos viver naquele efeito sanfona de ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. E tanto metabolicamente, tanto psicologicamente, isso é algo bem ruim. Se ao seu redor você só tem pessoas negativas, pessoas que reclamam, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que acreditam que ter um estilo de vida saudável, que fazer dieta é algo extremamente difícil, necessariamente associam isso com restrição, você acaba sendo contaminado por essa energia negativa, por esses pensamentos intrusivos, por essas crenças de forma geral, e isso acaba muitas vezes minando o seu processo, e são coisas que nem sempre a gente tem tão racional. Então ficar atento a isso é fundamental. Ficar atento também ao que entra na sua casa. Então, muito importante, uma diquinha muito simples, não ir ao supermercado com fome, porque a chance de você comprar coisas que de repente você não consegue lidar no seu dia a dia, no sentido de ter um doce no armário, ter uma coisa ali que você está aprendendo a lidar de forma melhor e você acaba se expondo a isso ali com uma frequência maior, faz muita diferença. Então, super importante ficar atento a esse tipo de coisa e conversar também com as pessoas que estão dentro de casa. Seja seu companheiro, sua família, às vezes aquela tia do fim de semana, porque muitas vezes essas pessoas também acabam sendo fontes ali para te tirar da rotina e muitas vezes nas melhores das intenções, no sentido, come aqui um pouquinho, isso aqui não faz mal e tal, e realmente ser algo pontual não vai te fazer mal. O problema é que esse pontual acaba virando corriqueiro, acaba virando a regra, e uma das coisas mais importantes dentro desse processo é você aprender a se posicionar, aprender a dizer não e comer quando realmente fizer sentido para você e não só porque estava ali, não só porque você queria agradar alguém. Desenvolver esse tipo de maturidade é fundamental para você ter paz de espírito, fazer as melhores decisões e conseguir realmente desenvolver uma boa relação com a comida e não ficar refém do ambiente. Então, tem aquilo ali, eu vou ter que comer para agradar. Não estou tanto afim, mas vou ter que aceitar. Ou, não, só porque tem eu vou comer porque é muito gostoso, eu não posso deixar. Então, são várias camadas de discussões, de hábitos, de comportamentos, de vários elementos que foram construídos ali ao longo da vida e que muitas vezes a gente não para pensar, para entender como lidar, como conseguir ajustar esse comportamento que naturalmente vai refletir no que é a nossa alimentação. Então essa questão do ambiente, eu diria que é uma das coisas mais importantes e mais desafiadoras, assim por dizer, da gente aprender a lidar durante esse processo de emagrecimento. Uma coisa bacana que eu acho também é você sentar com a pessoa, ali sua companheira, a pessoa da sua família que está ali com você mais no dia a dia e você firmar esse compromisso verbal com ela, porque muitas vezes quando a gente começa ali um processo de emagrecimento, seja por uma necessidade já de uma síndrome metabólica, uma obesidade, alguma coisa mais grave, ou então por um processo estético que eu considero tão importante quanto, no sentido da pessoa querer estar melhor consigo mesma, ter o abdômen mais definido, o braço mais seco e tal. Então uma coisa importante é você externar isso para a pessoa
pessoa, mas não na forma de brincadeira como muitas vezes acontece. A pessoa vai oferecer alguma coisa, falar não posso porque eu estou de dieta, mas em tom meio que de brincadeira. Mas tu externar isso realmente como algo sério, como um processo, como uma mudança de fato que você está querendo implementar na vida. Porque a pessoa entendendo também a seriedade, o quanto aquilo é importante para você, a pessoa tende também a ficar mais flexível, a te ajudar, a entender e muitas vezes até entrar com você no processo. Aqui na nossa consultoria, por exemplo, quando a gente tem casais que entram junto, que estão ali na mesma pegada, com os mesmos objetivos, treinando juntos, se organizando o sono, cara, o resultado acaba sendo muito melhor, muito mais rápido também, justamente por quê? Porque um é um ambiente para o outro. E quando a gente consegue controlar esse ambiente, colocar o ambiente ao nosso favor, a coisa deslancha. A segunda coisa que mais atrapalha no processo de emagrecimento é a expectativa por resultados irreais e a falta de consistência. Então, muitas vezes a pessoa passou 5, 10, 15, 20, 30 anos com um comportamento alimentar modificado que trouxe ela onde ela está hoje e ela acha que é fazendo 1 mês, 2 meses de dieta que necessariamente tudo vai mudar. E a pessoa muitas vezes se compara também com influencer, com ator, com atriz, com pessoas que muitas vezes acabam precisando ter uma dedicação muito maior para a imagem, para o corpo, por uma questão de trabalho, por uma questão de patrocínio, uma série de coisas que envolvem. E para essas pessoas, muitas vezes fazem sentido, procedimento, hormônio, uma série de coisas que nem sempre a gente está ciente do que está acontecendo ali. E o que a gente vê em rede social é um recorte. Então, tu pega aquele recorte, tu acha que aquilo é o normal, é o resultado possível de ser alcançado com 1, 2 meses e tu traz isso para a sua realidade, mas sem considerar as suas individualidades, o seu contexto, as suas dificuldades, todo o tempo que demorou para você chegar onde você está agora. E aí a pessoa começa ali motivada, 1, 2, 3 semanas, vai, 1 mês, e quando chega ali com 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, quando muito, que a pessoa vê que ela não atingiu o resultado que ela achava que ela ia atingir, ela se frustra, ela se desanima, e o problema, na verdade, dessa pessoa, muitas vezes ela está sim evoluindo, ela está sim melhorando, mas ela tinha uma expectativa que ela ia evoluir numa velocidade X, só que a velocidade que ela está evoluindo é a velocidade normal, é a velocidade que deveria ter. Então, todo o processo tem um tempo que precisa ser respeitado. Não tem como um bebê nascer saudável de 7, de 6 meses só porque tu está com pressa. Então, tudo na vida tem um processo, tem um tempo, e no processo de emagrecimento não é diferente. Por mais que você esteja fazendo tudo certinho, com dedicação, existe um tempo ali que precisa ser respeitado, que precisa ser entendido durante esse processo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre quanto tempo você demoraria para perder cerca de 10% de gordura. Vou deixar ele aqui no card para quando acabar isso aqui você assistir. O terceiro erro são déficits calóricos extremamente agressivos. Eu gosto muito de falar que a pressa ela é inimiga da definição. Então é muito comum relatos de pessoas aqui na consultoria, por exemplo, que acabaram perdendo peso muito rápido por conta de um déficit calórico muito agressivo. E o que acontece? Com essa queda de peso rápido, a pessoa até perde mais peso na balança, mas ela perde também massa muscular, perde tônus muscular, aumenta a flacidez, aumenta cansaço, mexe com imunidade, mexe com disposição, mexe com uma série de coisas, porque a pessoa estava com muita pressa e achou que o que ia resolver a vida dela é simplesmente ficar sem comer. E não é assim que funciona. Então, déficits calóricos extremamente agressivos, acima ali de 500 calorias, por exemplo, por dia, são estratégias já consideradas relativamente agressivas, depende do contexto de cada uma, mas via de regra, acima de 500 calorias já é um déficit mais difícil de sustentar, e a gente vê a galera chegando a 800, 1000 calorias por dia de déficit calórico, e isso naturalmente torna o processo insustentável e, além disso, acaba sendo uma coisa que faz mal, muitas vezes piora a relação com a comida e metabolicamente se acaba ficando muito pior. Então, é a paciência que vai garantir com que você consiga perder gordura, mantendo e muitas vezes até melhorando sua massa muscular.
Entenda que é um processo, que é algo para a vida e que é importante não só você focar no resultado, mas você buscar a ficar mais consciente em relação ao seu comportamento alimentar, por que você come tal coisa, como é a sua relação com a comida, quais são as suas motivações exatamente para comer. E dentro desse processo, a gente também ir ganhando um pouco mais de conhecimento em relação à nutrição, então em relação, por exemplo, a densidade calórica dos alimentos. Muita gente ainda associa o processo de emagrecimento a necessariamente você comer muito pouco. E o que eu costumo dizer é o seguinte: a maioria das pessoas come um pouquinho de comida com um caminhão de caloria. E a proposta que a gente faz é justamente o contrário. É a gente dar um caminhão de comida para a pessoa, para ela ficar saciada, ficar satisfeita, porém com uma densidade calórica pequena, ou seja, com alimentos com baixa caloria, mas com muito volume de comida. Então, quando a gente fala de batata inglesa, batata doce, melão, melancia, morango, o próprio arroz, feijão, são alimentos com uma baixa densidade calórica, são alimentos que você pode comer em boas quantidades, ficar saciado, melhorar a sua alimentação com a comida, são alimentos fáceis do dia a dia da gente encontrar e manter também na nossa rotina e que vão fazer com que você consiga emagrecer de forma saudável e sustentável. O quarto erro aqui é exagerar no exercício aeróbio. Esse é um dos mais clássicos e o que acontece? Muita gente ainda associa que a musculação serve só para ganhar massa e que o aeróbio serve para emagrecer. Porém, quando a gente fala de um emagrecimento de qualidade, os dois treinos são igualmente importantes e o que a gente precisa é ajustar a proporção de cada um. Então, pensando em um processo de emagrecimento onde a pessoa tem como prioridade manter e até melhorar o que é a massa muscular dela, o treino principal é o treino de musculação. E o treino aeróbio vai entrar, na verdade, como um treino complementar. Então, é super importante a gente conseguir alinhar essas expectativas, ajustar a periodização de treino também, para que a gente consiga ter volume e intensidade desses treinos, de forma que eles não vão se sobrepor e, na verdade, eles vão se complementar e te ajudar a chegar no seu objetivo. A musculação ela é fundamental, justamente para esse estímulo da síntese proteica, para favorecer ali a manutenção de massa muscular. E hoje em dia, como a gente tem esse aumento crescente de corrida, muitas vezes as pessoas querem também manter uma frequência muito alta de musculação, com uma frequência muito grande de corrida, e isso acaba sendo um erro, porque acaba que você não consegue focar muito bem em nenhum dos dois. Então, para quem gosta de correr, não é também que necessariamente isso vai ser ruim para o processo de emagrecimento. Eu acho que é muito bem-vindo. Talvez essa pessoa ela perca um pouquinho de massa muscular durante esse processo, mas isso também não é algo assim tão importante. O mais importante é perder gordura primeiro e depois a gente volta a recuperar essa massa muscular. Mas é importante a gente determinar qual vai ser o treino de prioridade daquela pessoa. E muitas vezes as pessoas não têm clareza nisso. Elas saem fazendo tudo de qualquer jeito, querendo fazer ali os dois uma intensidade muito grande, acaba se machucando, acaba baixando a imunidade, acaba arrumando lesão. Então é fundamental entender qual é a sua prioridade. O treino que é prioridade, no caso aqui, seria a musculação, precisa ter um volume e intensidade maior. E dessa forma a gente vai conseguir evoluir dentro dessa musculação, tendo esse aeróbio como complementar, tanto pela perspectiva de gasto calórico, tanto pela perspectiva de melhorar seu condicionamento cardiovascular, melhorar marcadores bioquímicos também de forma geral. E aí o ideal seria sempre você fazer a musculação e depois o aeróbio, ou então você fazer essas atividades em períodos separados. O próximo erro aqui é acabar diminuindo a intensidade do treino de musculação, acreditando que isso vai ser melhor para queima de gordura. E quando a gente fala de intensidade, a gente está basicamente falando de carga. A pessoa diminui a carga e aumenta muito o número de repetições. Então bota ali 15, 20, 30 repetições por série, achando que isso na teoria seria melhor pelo aumento do gasto calórico. Mas quando a gente fala ali de conseguir manter uma boa densidade muscular e até de ter também uma menor percepção de esforço durante o treino, é fundamental a gente conseguir manter uma intensidade de treino, ou seja, a gente manter cargas ali pelo menos moderadas, e isso vai fazer com que durante esse processo a gente consiga a preservação dessa massa ao passo que a gente vai diminuindo gordura. Então é super importante aqui entender que talvez o volume de treino, a quantidade de séries, a gente precise sim reduzir um pouquinho para ficar coerente com o que é o contexto calórico, mas a carga, o número de repetições, o ideal é que a gente mantenha na faixa ali de pelo menos de 8 a 12 repetições,
sempre que possível tentando também fazer alguma progressão de carga, porque muita gente associa estar no processo de emagrecimento ou baixar as calorias da dieta com necessariamente você perder força, você acabar perdendo desempenho. Mas quando o plano é bem feito, é bem estruturado, isso não se aplica. É super possível fazer progressão de carga ou minimamente manter as cargas que você está habituado a usar durante o processo de emagrecimento, quando o treino e dieta estão bem estruturados, estão alinhados. E o nosso próximo tópico é a falta de controle intencional do sono e do manejo de estresse e ansiedade. Por quê? Essas coisas estão correlatas. Uma pessoa estressada e ansiosa, por exemplo, é uma pessoa que muitas vezes vai acabar tendo um prejuízo no que é a qualidade e a quantidade de sono. E a gente já tem bem estabelecido na literatura científica hoje que o sono ele tem um impacto direto no que é o resultado de composição corporal. Então, por exemplo, se a gente pega dois grupos que fazem exatamente o mesmo planejamento de dieta e de treino, porém um grupo dorme cerca de 5 horas e meia e esse outro grupo dorme uma média de 8 horas e meia por noite, por mais que eles estejam seguindo o mesmo planejamento, eles vão perder uma magnitude de peso semelhante, mas a composição desse peso é diferente. Então, um grupo que dorme pouco, ele perde gordura, porém ele perde também muita massa muscular, cerca de 50% do peso de massa muscular. Já o grupo que dorme 8 horas e meia em média, ele perde a mesma magnitude de peso, mas a composição desse peso é totalmente diferente. Basicamente, todo o peso perdido é um peso de gordura. E por que isso acontece? Porque o sono ele é um dos principais pilares quando a gente fala de absolutamente tudo. Na ausência de uma boa qualidade e quantidade de sono, o estímulo para o seu treino fica prejudicado. E ainda que você use cafeína, alguma coisa para tentar suprir isso, quando você vai se recuperar desse estímulo, que é o que é determinante ali para a gente conseguir de fato as adaptações do treino, essa recuperação também está prejudicada pela ausência de sono. Pela restrição de sono, a gente tem uma modificação também no apetite, então mexe com grelina, com leptina e a gente acaba comendo mais do que a gente deveria comer. Ficamos muito mais sensíveis a fazer escolha por alimentos mais palatáveis, então doce, açúcar, alimentos ultraprocessados de forma geral. Isso porque o corpo entende a falta de sono como falta de energia e ele vai buscar compensar isso de alguma forma. Então é muito comum, por exemplo, tinha um doce ali no armário, você passou em frente a uma padaria e foi ali, comprou um chocolate, comeu, mas você nem queria tanto comer assim. E a partir do momento que você já engoliu aquele doce, você já está meio arrependido e se questionando por que você fez isso. Então esses impulsos que muitas vezes são mais fortes do que nós, acabam acontecendo justamente por essa restrição de sono e também por estresse, por ansiedade, que vão precisar de uma fuga e muitas vezes acaba sendo através da comida. Então a gente intencionalmente criar estratégias no nosso dia a dia de higiene do sono, de ter atividades ali para relaxar, meditação guiada, yoga, terapia, tudo isso é fundamental que seja feito de forma recorrente. Da mesma forma que a gente toma banho, escova dente todos os dias, o nosso sono precisa de um cuidado diário, o nosso manejo de estresse e ansiedade também precisa de um cuidado diário para que isso não comece a gerar sinais e sintomas em outras áreas da sua vida, como no seu trabalho, no seu relacionamento, inclusive também refletindo no que é o seu comportamento alimentar. Se esse vídeo fez sentido para você e te agregou de alguma forma, considera deixar o like. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. E se você quer ajuda durante esse processo de melhora de composição corporal, de perder gordura, ganhar massa muscular, desenvolver uma melhor relação com a comida e ficar satisfeito com o que você vê no espelho, clica no link da bio e faça parte da consultoria Stronger. Por hoje foi isso, até a próxima.